Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje é quarta de quê? Dos Salmos, para a glória de Deus. E hoje nós estamos na leitura de Salmos de número 14. Para você que é novo aqui no canal, vai lá na playlist, tem quarta dos Salmos e tem todos os outros Salmos, de 1 ao 13. E hoje estamos, lendo o 14, para você que quer acompanhar e não acompanhou. Então, vai lá que tem todos os outros salmos, amém? Todas quarta-feira, 6 horas da noite, entra os salmos, para que a gente medite e reflita na palavra de Deus, amém? Então, vamos lá. Salmos de número 14, a epígrafe do texto diz: a corrupção do pecado e a sua redenção. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem quem sequer. Será que não entende nada todos esses que praticam iniquidade? Que devoram o meu povo como se comessem pão, e que não invocam o Senhor. Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, Jacó exaltará e Israel se encherá de alegria. Glória a Deus, aleluia. É um salmo que fala sobre a corrupção e o pecado da humanidade, ao ponto que o ser humano, a humanidade, está ficando e a cada dia tem se deleitado na maldade, onde o Senhor se entristece. E o primeiro ponto que a gente vem meditar no Salmos de número 14 é quando o homem despreza a existência de Deus aqui na terra. A gente sabe que Adão e Eva se colocavam no paraíso e houve que a serpente veio, falou com Eva, ofereceu o fruto, e ela comeu, deu a Adão, aonde veio a queda do homem do paraíso, aonde foi retirado Adão e Eva do paraíso e começou a descendência da humanidade até a partir daí. E aí a gente se deleitou na maldade. Porque com a queda do homem, o pecado veio, a maldade também veio sobre o coração do homem. E o Senhor nos deu um livre arbítrio de escolha, de querer ou não fazer a maldade. O Senhor nos deu entendimento para escolher o que eu quero, o que eu não quero. Ele nos deixou a palavra dele para nos instruir e a gente tomar as decisões por onde devemos ou não andar. E aí, o homem muitas vezes escolhe querer se esconder na maldade, viver sobre a maldade, aonde entristece o Senhor, aonde o Senhor, ele olha para a terra e fica muito triste conosco quando nós escolhemos viver debaixo da maldade e do pecado, sabendo que aquilo que nós estamos fazendo entristece a Ele. E outro ponto que a gente traz nesse Salmos de número 14 é que Deus não se move pelos sentimentos, mas como nós seres humanos, a gente se move muito pelos sentimentos, muitas vezes a gente age pelo calor dos sentimentos. E muitos de nós queremos que Deus haja assim. Quantas vezes você não já orou, eu não já orei, em momentos que a gente queria que Deus se colocasse ali, fizesse algo, se levantasse ao nosso favor. Porque ali nós estávamos com o sentimento à flor da pele, querendo que Deus mostrasse que Ele é Deus, mas que Deus não precisa disso.
Deus não precisa mostrar que Ele é Deus, porque simplesmente Ele é Deus. E a gente quer que Deus faça isso. Quantas vezes os seres humanos estão fazendo maldade e faz às vezes até sobre nossas vidas. E a gente quer que Deus se levante e faça algo a favor daquilo ali. Haja pelo calor dos nossos sentimentos. Mas Deus, uma coisa que Ele é justo. Ele não age pelos sentimentos. Ele não age como nós seres humanos. Não. Ele age com insensatez. Ele é sensato nas atitudes dele. Ele não muda em nenhum momento. Ele sempre vai ser Deus imutável. Nós seres humanos sempre estamos mudando. Na hora da raiva nós estamos de um jeito. Quando a raiva passa, a gente já fica de outra forma. Mas com Deus não é assim. Deus, Ele não age pelo sentimento. Ele não age. Eu tô sentindo isso, eu vou fazer. Não. Ele não age assim. Deus, Ele é diferente. E glória a Deus que Ele é imutável. E que Ele não é como a mim e a você. Ele é diferente. Ele não se corrompe. Ele não, eu vou mais por um do que o outro. Não, Ele é justo em relação a toda a humanidade. Ele não ama uma mais do que o outro. Ele ama a todos. Até aqueles que pecam, que fazem maldade, sim, o Senhor ama. Ele ama ao ser humano, mas Ele abomina ao pecado. E como eu disse, que Deus é Deus e Ele não muda. Ele não precisa mostrar que Ele é Deus na terra. Quantas vezes o homem aqui na terra desafia a Deus, querendo que Deus se mostre o poder dEle. Cadê Deus? Cadê o poder dEle? Quantas vezes a gente não vê a humanidade querendo desafiar a Deus? Desafiar a existência dEle, dizendo que Ele não existe, que Ele não está sobre a terra. E uma coisa bem clara, que isso é para que eu e você tenham essa certeza como cristão no nosso coração. Que o ser humano acredite ou não, ele continua sendo Deus. Se eu acredito, ele é Deus. E se eu não acredito, ele também continua sendo Deus que fez toda a terra. E Deus, ele não precisa mostrar nada para os seres humanos. Ele não precisa. E ele não ele não vem com, ele diz, quantas vezes as pessoas gritam, me mostre que o Senhor é Deus, faça cair fogo do céu, faça isso acontecer, e nada acontece. Porque o Senhor, ele tem a mente do Senhor, a gente não sabe como ele pensa, a forma que ele age, mas Deus, ele não é lidado com a pressão. Mostra que o Senhor é Deus para mim acreditar. Não, ele não precisa disso. Ele simplesmente continua sendo Deus, em qualquer momento, em qualquer ocasião. Deus olha para o justo que o busca. O Senhor olha. Isso nós não temos dúvida, porque a Bíblia nos relata em diversas passagens da Bíblia que Ele guarda o justo. E aí o Senhor trouxe novamente a minha memória de Noé. O Senhor tem falado muito sobre ser justo no meio da maldade. E quando a gente sabe que a terra teve num momento de muita maldade, onde o ser humano estava de uma forma que o Senhor estava a ponto de vomitar, vamos falar assim. E o Senhor viu algo em Noé. E o Senhor continua falando ao meu teu coração, você que tem acompanhado os salmos, seja justo como Noé no meio da maldade, porque o Senhor nos guarda, o Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes. Não queira entrar no caminho da maldade, simplesmente, eu tenho que ir porque eu preciso de proteção. Não, a sua proteção é Deus. Não queira se corromper na maldade. Simplesmente escolha ser justo diante dos olhos de Deus, porque aonde a terra havia tanta maldade, tanta coisa ruim, Noé
resolveu estar sendo justo diante dos olhos de Deus. E quando Deus mandou o dilúvio, Deus guardou a Noé e a sua família, porque Noé fazia diferença no olhar de Deus. Então, que eu e você continue a fazer a diferença no meio do mundo de hoje que estamos vivendo, aonde a maldade tem, sabe, tomado de conta de tudo, tem se alastrado sobre todos os lados. O Senhor continua batendo na mesma tecla aos nossos corações. Seja um Noé, faça a diferença no meio de tanta maldade, de tanta corrupção. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite, para que eu e você siga segundo a vontade dEle, sendo a luz que o Senhor olha e diz: ainda há um justo. Lembra quando Abraão fala com o Senhor e diz: Senhor, que o Senhor vai acabar com a terra de Sodoma e Gomorra. E Ló estava lá. E Abraão começa: Senhor, se tiver 50 justos, 10, 30 justos, o Senhor assim. E Abraão vai ali falando com o Senhor. E o Senhor livrou Ló. Porque Abraão falou com ele. E disse: Senhor, olha por Ló, Ló é justo. E o Senhor enviou anjos para tirar Ló de lá de dentro, para que ele ficasse livre da destruição. Deus livrou Noé. Quando o Senhor mandou o dilúvio, o Senhor livrou Noé da destruição, da morte. O Senhor livrou Ló e a sua casa também quando foi destruir aquela cidade. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, eu livro os meus, eu guardo o justo. O Senhor envia anjos. No caso de Ló, de Noé, o Senhor falou: Noé, faz uma arca. O Senhor, ele ele se move de todas as formas, mas ele salva o justo no meio da maldade. Ele salva o justo do meio da destruição. E os que escolhem a maldade, quando buscamos todo o tempo a negar nossa origem, quando o ser humano ele escolhe viver sobre a maldade e simplesmente esquece e não quer saber sobre Deus, sobre a justiça, sobre a tua palavra, e ele simplesmente quer se entregar à maldade e ao pecado. É quando eu vejo que o homem está se negando a si próprio, a sua origem. A nossa origem é Deus, é o paraíso. Quando negamos a Deus, nós negamos a nós mesmos. Nós negamos quem realmente nós somos. Porque o ser humano sem Deus, ele é vazio, ele é seco. Ele não é feliz, ele não é completo. É como a gente fala, tem um espaço dentro da gente que só quem ocupa é Deus. Não dinheiro, fama, nada. Nada que nessa terra exista ocupa o espaço de Deus, porque é dele. E ele não deixa ninguém, nada preencher aquilo que é dele. E quando o homem ele escolhe literalmente a viver na maldade, a se entregar, ele nega a si mesmo e ele tenta a todo custo esquecer que Deus existe. Quantas pessoas não acreditam que Deus existe? Ou quantas pessoas se entregam à maldade dizendo: morreu, morreu, acabou. Porque não quer ouvir falar que há um paraíso, há um juízo que virá sobre a terra. Não querem saber. Quantas pessoas correm assim léguas que não querem saber do Apocalipse, das coisas que vão vir sobre a terra. Porque eles querem lidar com a mentira, com o engano, com a historinha que eles criaram na mente deles. Que bom, aqui eu vou viver isso aqui, que depois que eu morrer acabou. Senão não acabou, não, há um juízo. Há um dia que o Senhor vai julgar toda a humanidade, toda a terra, e tem o céu e tem o inferno, e nesse dia o Senhor vai declarar aqueles que ficarão no céu, que vão para o céu, e aqueles que vão para o inferno. Ficar junto de Satanás.
E aí, essas pessoas que sempre escolhem estar sobre a maldade, viver na maldade, a conta chega, elas podem se esconder, correr para onde elas quiserem. Elas podem não querer ouvir a palavra de Deus, elas podem não querer saber que Deus existe, elas podem negar a Deus, mas bom, no juízo todas elas vão ficar de joelhos diante dele e será julgado por ele. É como eu disse, para que a existência de Deus, ele não precisa que a gente acredite ou não, ele existe. Então Deus não depende das pessoas que não, eu não acredito em Deus, mas ele continua existindo, mesmo que a pessoa não acredite. Ele é Deus. Ele é Deus e sempre vai ser Deus. E o último ponto que eu trago para nossas vidas, a vitória do justo. Quantas vezes os nossos olhos olham para os ímpios, como na Bíblia relata. Chama os ímpios aqueles que não estão nos caminhos do Senhor. E a gente olha e tudo está dando certo na vida dos ímpios. Está prosperando, o negócio está acontecendo. E acaba que os meus olhos, os teus olhos começam a olhar para a vida dessas pessoas que não andam segundo a vontade de Deus, que não querem saber da lei do Senhor, que não querem estar realmente voltado para Deus. E aí você acaba vendo tudo dando certo, a vida daquela pessoa prosperando. E acaba que vai entrando sentimentos no nosso coração, muitas vezes de inveja, se perguntando o porquê disso, o porquê daquilo, porque aquela pessoa não está nem aí para Deus e acontece tudo aquilo. E você e eu, talvez que esteja nos caminhos do Senhor obedecendo, as coisas não é tão rápido, as coisas não acontecem como tem que acontecer, como você ou eu achamos que tem que acontecer. Mas entenda uma coisa, que você tem que parar de estar olhando para a vida do outro. Se aquela pessoa está ou não nos caminhos do Senhor, se ela merece ou não estar vivendo aquilo. Você tem que estar eu e você temos que estar com os olhos na nossa vida e em Deus, sabendo que Ele sabe como faz, como deixa de fazer. E nem sempre aquilo que eu e você estamos vendo realmente é. Será que é aquilo que você está vendo realmente é o que está acontecendo? Será que o glamour que você está olhando para a vida do outro realmente é esse glamour? Ou muitas vezes é uma seta do inimigo na sua vida e na minha para que a gente deixe de viver da forma que agrada a Deus. Porque o inimigo na palavra diz que ele está ao nosso derredor, nos arrodeando, procurando uma brecha para nos atacar, para nos tirar do caminho da verdade. E quando ele vê, quando você olha ou eu olho, quando ele percebe que a gente olhou e aquilo entrou algo no nosso coração, é a brecha que é a oportunidade que ele vê para entrar com os sentimentos que vai trazer certas confusões ao nosso coração, à nossa mente. Talvez venha aquela pergunta, será que está valendo a pena ser justo? Sim, vale a pena. Lembre-se que sempre vai valer a pena ser justo, verdadeiro. Sempre vai valer a pena andar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra que Ele nos ensina, sempre vai valer a pena. Porque ser justo e andar segundo a palavra de Deus não é para ter bens materiais, não é para ter. Simplesmente é porque nós o amamos e como filhos queremos estar com o Senhor, lá na morada eterna. Você quer uma razão maior para ser justo aqui na terra? Se chama eternidade. Se chama eternidade. Isso basta para que eu e você queira andar na verdade, buscar ser justo todos os dias, dizer não ao nosso eu, aquilo que desagrada a Deus, dizer um não,
mesmo quando as vontades vêm, porque nós somos seres humanos, somos de carne e osso. Nós não somos perfeitos nem nunca vamos ser. Mas o Espírito Santo, junto com a palavra de Deus, nos ensina a ser melhor a cada dia. E nós temos a cada dia, nós temos a oportunidade de tomar decisões, se queremos ou não continuar no caminho da verdade, da justiça de Deus. Sabendo que hoje Deus está lhe dando uma certeza. A maldade existe. O homem, ele desafia a existência de Deus. Mas eu e você devemos ter uma certeza e uma blindagem no nosso coração. Que Ele guarda o justo. Que Ele guarda aqueles que o temem e o amam. Aqueles que o buscam estar todos os dias na presença dEle. Na palavra dEle, que Ele nos deixou como o nosso guia. Ele nos ensina e Ele deixou bem claro sobre todas as vezes que Ele guardou o justo, que Ele nos escondeu debaixo das asas dEle. O Senhor está dizendo, eu ainda escondo os meus, eu ainda livro os meus, no meio de tanta maldade, de tanta destruição. Ele guarda, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado. E não está longe dele vir. Tudo está acontecendo conforme a palavra do Senhor. Quantas vezes as pessoas acham, essa conversa eu já estou cansado de escutar, que Deus está voltando. Bom, se eu e você acreditamos ou não, isso vai acontecer, porque na palavra dele diz que ele vem como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem o momento, ninguém sabe. Ele deixou alguns sinais, mas o dia, a hora, o momento exato, ninguém sabe. Ele vai vir como ladrão no de repente. Por isso que eu e você devemos vigiar todos os dias as nossas condutas, aquilo que realmente estamos fazendo, que se agrada ou não a Deus. Buscar, sabe? Tirar o mal pela raiz do nosso coração todos os dias. A inveja que muitas vezes é lançada no meu e no teu coração, é saber que ela chegou ali e nós temos atitudes em oração, em limpar aquilo ali do nosso coração. E quando todos os outros sentimentos ruins vêm, o sentimento de vingança, de inveja, entre outros sentimentos que vêm sobre nossas vidas, porque nós não estamos livres deles. Mas é ir para a oração e reconhecer: Deus, me ajuda a se livrar desse sentimento que sei que não te agrada, que sei que não convém estar aqui comigo. Limpa, Senhor, arranca pela raiz antes que cresça. Reconheça que é fraco diante de Deus. Reconheça diante de Deus nas tuas orações que você sentiu aqueles sentimentos que você sabe que não agrada e diz: Deus, chega aqui. Me ajude a se livrar deles, porque eu não quero sentir, mas eu estou sentindo. Reconheça que você está sentindo a Deus. Seja verdadeiro. Algo que deixou bem claro na palavra do Senhor. Quando Davi tinha um relacionamento com Deus, o Senhor amava a sinceridade de Davi. E um desses salmos que a gente vem lendo, muitos dele quem escreveu foi Davi. Na sua sinceridade com Deus, Davi ele sempre derramou o coração dele diante do altar do Senhor. E isso serve como lição para nossas vidas, para que eu e você dê em cima do altar do Senhor nosso coração com toda sinceridade. E aqui nós encerramos o nosso salmos de quarta-feira, que é o Salmos 14. E eu trago algo para o teu coração. Faça diferença na terra. Não queira ser mais um no meio da maldade, mas seja o diferente.
Seja a luz no meio das trevas, seja o sal que Deus nos chama para ser aqui na terra, para fazer a diferença. E a nossa conclusão hoje nos Salmos de número 14, eu vou ler para nossas vidas. A maldade é a ruína da humanidade. Aquele que vive em meio à maldade e não se junta, aquele que vive no meio da maldade e não se junta à maldade, esse será guardado e abençoado, porque os olhos do Senhor estão sobre essas pessoas. O Senhor disse que estaria com o justo, que olharia para o justo, que guardaria o justo. E que Ele era o nosso juiz, a nossa justiça, o nosso escudo. Eu sei que o tempo que a gente está vivendo hoje, sim, no meio da maldade, da perversidade. Mas o Senhor disse, não se junte, porque os meus olhos estão sobre a terra e eu enxergo. Ele enxerga a mim e a você, no meio de toda essa maldade, como enxergou a Noé, quando enviou um anjo até Ló para tirar ele ali. O Senhor nos separa da maldade. O Senhor nos guarda da maldade. Então, que isso é uma palavra para fortalecer o teu coração, que vale a pena continuar nos caminhos do Senhor, que vale a pena ser justo, que vale a pena. Porque o nosso Deus está com os olhos como chama de fogo, olhando para mim e para você a todo tempo. E Ele não perdeu o controle de nada, nem da terra, nem da minha vida, nem da sua. Ele continua com o controle na palma das mãos dele. Vamos orar para encerrar o nosso Salmos de número 14, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te glorificamos, Senhor. Pai, que o Senhor nos mantenha de pé todos os dias, Senhor. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Que o Senhor seja, Senhor, a nossa rocha, a nossa fortaleza, para nos manter de pé, Senhor. Pai, nos ajuda todos os dias a estar em santidade, te agradando, Senhor, a ser melhor a cada dia, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar conosco todos os dias, segurando em nossas mãos, Senhor, nos colocando em alinhamento com a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor todos os dias alinhe as nossas vidas com a Tua vontade, Senhor. Pai, que o Senhor nos limpe, nos purifique de tudo que vem, Senhor, sobre os nossos corações que não te agrada, sobre a nossa mente que não te agrada, Pai. Que o Senhor possa nos limpar, que o Senhor possa nos purificar, Senhor, para que a gente, Senhor, venha ser alinhado segundo a Tua vontade, Senhor. Nos prepara, Pai, para que a gente suba no tempo que o Senhor vai vir sobre a terra, Senhor. Pai, nos ajuda a ser luz no meio das trevas, Senhor. Nos ajuda, Pai, em meio a tanta maldade, Senhor, a tantos levantes, a gente continuar firme e forte, fazendo a Tua vontade, fazendo o que é certo, o que é justo aos Teus olhos, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, a ser como o Senhor tem, Senhor, para as nossas vidas, ser aquela pessoa que realmente deveremos ser, Senhor. Não aquela pessoa que o pecado quer tomar de conta, Senhor, que a maldade quer nos levar à ruína, Senhor, e não é esse o caminho que o Senhor preparou para nós, Pai. O Senhor nos preparou um lugar santo, lindo, Senhor, onde vamos se encontrar com o Senhor, Pai. Deus, nos alinhe segundo a Tua vontade, nos ajude todos os dias a ficar de pé e ser, Senhor, o sal que o Senhor nos preparou para ser aqui na terra, Senhor. Pai, nos livra do laço do passarinheiro, da seta maligna, Senhor. Envia os Teus anjos, Senhor, para nos guardar, Pai. Deus, nos alinhe segundo a Tua vontade, para quando o Senhor vir buscar a Tua igreja, nós possamos subir. Nos limpa de
tudo, Senhor, que nos pesa, Senhor, nos prepara se nós não estamos preparados para a tua vinda, para que nós possamos subir, Senhor, contigo, Pai, nos prepara, porque sei que o Senhor vem sem demora. Pai, nos prepara porque nós sabemos que o céu já está de prontidão para chegar à terra, para que, como diz na tua palavra, que o Senhor descerá sobre a nuvem e todo mundo verá a tua glória sobre a terra, Pai. Deus, nos prepara, nos purifica, para que nós possamos subir até ti, Senhor. Nos limpa todos os dias, que sejamos brancos como a neve diante dos teus olhos, Pai. É assim nós te oramos e nós te agradecemos e nós te glorificamos, porque tu és santo, Deus, tu és Deus. Tu és Deus e o Senhor sempre vai continuar sendo Deus aqui na terra, Senhor. Por mais que muitas vezes a humanidade, Senhor, diga que o Senhor não exista, diga que o Senhor não está sobre a terra, que o Senhor não olha pela gente, mas nós só sabemos que é mentira, que é engano, que essas pessoas estão no engano e elas não sabem que o Senhor está conosco, que o Senhor é Deus que nos guarda, nos protege. E quantos livramentos o Senhor não tem nos dado? Quantos livramentos o Senhor não tem, Senhor? Trago essas pessoas, até aquelas que não acreditam em ti, o Senhor guarda também, o Senhor olha também. Meu Deus, que o teu amor alcance essas pessoas, Senhor, que elas tenham um encontro contigo, elas reconheçam que tu és Deus, Pai. Que assim como o Senhor tem encontrado com nossas vidas, essas pessoas também possam encontrar e viver esse amor contigo, Pai. O teu amor seja sobre todos os corações, firmando essas pessoas que estão, Senhor, diante de ti todos os dias, pedindo força, pedindo para se fortalecer, porque muitas são as guerras, as tribulações, então que o Senhor fortaleça. Que o Senhor seja com cada pessoa em todo o tempo, fortalecendo, guardando, cuidando, para que elas continuem alinhadas no teu caminho, naquilo que o Senhor deseja sobre a vida delas. Assim eu te agradeço e te oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor. E aí, 9 horas da noite, nós temos a nossa live de atitudes novas, tempos novos. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Tchau!